Parte 5. Arco do assalto ao esconderijo. Capítulo 1. A transformação. Laboratório secreto do Dr. Garak. 3 dias após o sequestro, o laboratório subterrâneo era um pesadelo de tubos, líquidos amnióticos e máquinas de suporte vital. O Dr. Garak, agora ainda mais curvado pela idade, observava com olhos brilhantes enquanto seus assistentes preparavam as câmaras de transformação. Izuku Shigaraki estava ao seu lado, assistindo impassível enquanto os alunos da classe 1B eram trazidos um a um. Doutor, Izuku disse calmamente, quantos podem ser transformados? Garak riu, um som úmido e antigo. Todos, meu jovem mestre. Todos. Com os recursos que seu pai deixou, posso transformar esses 20 garotos em 20 gnomos perfeitos. Alguns serão inteligentes, outros bestiais, mas todos serão armas formidáveis. Kendo Itsuka foi a primeira a ser trazida. Ela lutava contra os supressores, seus olhos cheios de fúria e medo. Seu monstro! Ela gritou para Izuku. O que vai fazer conosco? Izuku se aproximou da jaula dela, seus olhos verdes encontrando os dela. Itsuka Kendo. Líder da classe 1B. Individualidade, Seize. Capacidade de aumentar as mãos a tamanhos gigantescos. Notas acadêmicas excelentes. Liderança nata. Potencial imenso. Ele fez uma pausa. Você seria uma heroína incrível, Kendo. Mas será algo ainda melhor. Será a primeira de uma nova geração de gnomos. Inteligente, poderosa, leal. Eu nunca serei leal a você. Ela gritou, cuspindo em sua direção. Izuku limpou o cuspe do rosto sem expressão. Não se preocupe. O processo ajusta essas coisas. Ele fez um gesto, e os assistentes levaram Kendo para a câmara. Monoma Neito, o garoto de cabelos loiros, foi jogado na maca, ainda tentando usar sua individualidade cópia, mas os supressores a mantinham selada. Você é louco. Monoma gritou. Totalmente insano. Sabe o que a Aoi vai fazer com você? O que meus colegas vão fazer? Izuku olhou para ele com curiosidade. Neito Monoma. Individualidade, cópia. Capaz de copiar qualquer individualidade que toca por 5 minutos. Inveja profunda da classe 1A. Sensação de inadequação constante. Monoma congelou. Sei como você sabe disso. Eu sei tudo sobre todos que me interessam, Monoma. Seu potencial é imenso, mas sua mentalidade o limita. Você quer provar que é melhor que a 1A? Quer mostrar seu valor? Izuku inclinou a cabeça. No meu exército, você terá poder de sobra para provar qualquer coisa. Eu prefiro morrer. Isso pode ser arranjado, Dr. Garak interveio, rindo. Mas não hoje. Hoje, você vai renascer. Monoma foi levado, gritando insultos até a última gota de ar. Tetsu 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 Tetsu. Um garoto de cabelos prateados voltou como um demônio, quebrando 2 marcas e quase acertando um soco em Garak antes de ser subjugado por Tomura, que usou Dekai para desintegrar parte do chão ao seu redor, forçando-o a recuar. Seu covarde! Tetsu Tetsu gritou para Izuku. Lute comigo cara a cara. Vamos ver quem é mais forte. Izuku estudou. Tetsu 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 Tetsu. Individualidade, aço. Transforma o corpo em aço. Coragem inabalável. Lealdade absoluta aos amigos. Instinto protetor. Ele se aproximou do garoto, ignorando as ameaças. Você é exatamente o tipo de guerreiro que meu exército precisa. Alguém que luta até o fim pelos companheiros. No meu exército, seus companheiros serão os gnomos. Você protegerá seus irmãos de aço com a mesma paixão. Vocês não são meus irmãos. Ainda não. Mas serão. Tetsu Tetsu foi arrastado para sua câmara, ainda gritando. Tokaji Setsuna, garota de cabelo verde escuro com a franja cortada, observava tudo com olhos calculistas. Mesmo algemada, sua mente trabalhava. Você não vai nos matar, ela disse quando Izuku se aproximou. Se quisesse mortos, já estaríamos. Você quer algo mais? O quê? Izuku sorriu levemente. Setsuna Tokaji. Individualidade, Lizard Tail Splitter. Capaz de dividir seu corpo em múltiplas partes e controlá-las independentemente. Inteligência afiada.
Estrategista nata. Vice-líder da 1B. Ele se sentou numa cadeira ao lado da jaula dela, como se estivesse tendo uma conversa casual. Você está certa. Não quero mortos. Quero soldados. Quero uma nova raça de guerreiros que combinem o melhor das individualidades humanas com a resiliência dos gnomos. Tokage franziu a testa. Gnomos são aberrações sem vontade. Os gnomos do meu pai eram assim. Os meus serão diferentes. Ele apontou para as câmaras. Estou preservando a inteligência deles. Adaptando, não destruindo. Seus colegas acordarão com suas memórias, suas personalidades, apenas com uma nova lealdade. Lavagem cerebral. Chame como quiser. Eu chamo de evolução forçada. Tokage ficou em silêncio por um longo momento. E se eu cooperar? Se eu aceitar ser sua soldado sem luta? Izuku a encarou, genuinamente interessado. Está negociando. Estou sobrevivendo. Os olhos dela eram duros. Se vou acordar como uma aberração de qualquer jeito, prefiro acordar com algum controle. Me mantenha consciente durante o processo. Me deixe escolher minha forma final. E eu juro lealdade. O silêncio se estendeu. Dr. Garaki tossiu. Mestre, isso é altamente irregular. O processo é doloroso. Se ela estiver consciente, ela sobreviverá, Izuku disse, decidindo. Tokage Setsuna, você tem um acordo. Mas saiba, se me trair, eu pessoalmente arrancarei cada parte do seu corpo dividido e as espalharei pelo país. Entendido. Os dias seguintes, uma a uma, as câmaras se ativaram. Os corpos dos alunos da 1B foram submetidos a transformações grotescas. Músculos se expandiram, ossos se alongaram, novos órgãos se formaram. O Dr. Garaki trabalhava incansavelmente, auxiliado por máquinas projetadas por Alforone décadas atrás. Izuku observava tudo, estudando cada transformação, aprendendo com cada reação. Quando Itsuka emergiu como uma Nomus alta e imponente, suas mãos agora permanentemente aumentadas, capazes de crescer ainda mais, com garras retráteis de aço. Seus olhos mantinham um brilho de consciência, mas também uma névoa de lealdade. Monomaneito tornou-se uma aberração de múltiplos braços, cada um capaz de tocar e copiar individualidades simultaneamente. Sua pele tinha padrões de camuflagem que se adaptavam ao ambiente. Ele ria histericamente ao testar seu novo poder. Tetsu 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 emergiu coberto por uma armadura de aço que nunca mais poderia remover, suas articulações agora mecanizadas, seus punhos transformados em massas. Ele testou sua força destruindo uma parede de concreto com um único soco, depois olhou para os próprios punhos como uma expressão complexa. Tokage Setsuna foi a última. Ela gritou durante todo o processo, mas manteve os olhos abertos, observando cada mudança em seu corpo. Quando emergiu, podia se dividir em mais de 50 partes, cada uma controlada independentemente, e podia se reconstituir instantaneamente de qualquer ferimento. Seus olhos encontraram os de Izuku. Feito, ela disse simplesmente. Feito, ele concordou. Capítulo 2. O exército de gnomos inteligentes base da Liga. 2 semanas após o sequestro, o salão principal estava lotado. Os 20 novos gnomos da classe 1B estavam alinhados, cada um uma mistura única de sua individualidade original e modificações biomecânicas. Izuku caminhava entre eles, inspecionando seu novo exército. Kendo Itsuka, agora Kendo Nu. Comandante da unidade de combate corpo a corpo. A ex-líder da 1B assentiu rigidamente. Sim, mestre. Monomaneito, agora Monomanu. Unidade de suporte tático e cópia de individualidades. Monoma sorriu, seus múltiplos braços se agitando. Mal posso esperar para copiar algumas individualidades de heróis. Tetsu 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 Tetsu, agora Tetsu Tetsu Nu. Unidade de vanguarda e defesa pesada. O garoto de aço bateu os punhos um contra o outro, produzindo um som metálico. Estou pronto. Tokage Setsuna, agora Tokage Nu. Unidade de reconhecimento e infiltração. Ela se dividiu em várias partes, cada uma acenando independentemente. Sempre vigilante. Izuku parou no centro da formação. Vocês são a prova de que meu caminho é superior.
Meu pai criava ferramentas descartáveis. Eu crio soldados. Vocês mantiveram suas mentes, suas memórias, suas personalidades. Apenas ganharam um novo propósito. Ele ergueu a mão, e todos os gnomos instantaneamente se ajoelharam. Vocês são a vanguarda de uma nova era. Quando o mundo nos ver, não tremerá diante de aberrações. Tremerá diante de guerreiros. Diante de mim. Capítulo 3. O assalto ao esconderijo Urragshoal. Sala do conselho. Almigit estava pálido, seu corpo encolhido tremendo de raiva e desespero. 20 alunos, o diretor Nezu disse, sua voz calma mas seus olhos brilhando com uma fúria fria. 20 alunos sequestrados. Professores derrotados. Individualidades roubadas. Isso é um desastre sem precedentes. A Isava, ainda se recuperando da perda de apagamento, estava enfaixado num canto. Temos que atacar agora. Cada minuto que passa, sabemos onde eles estão. Vlad King perguntou. Sua voz estava rouca, a perda de sua individualidade ainda doía. Nezu projetou um mapa. Rastreamento de individualidades de longo alcance detectou atividade anômala em caminho Vard. Um prédio com isolamento de rádio e assinaturas energéticas incompatíveis com o uso residencial. Almigit se levantou. Então vamos. Agora. Precisamos de um plano, Nezu alertou. Alforone, o novo Alforone, ele não é como o anterior. Ele é mais jovem, mais rápido, e aparentemente mais paciente. Ele não vai nos enfrentar de frente se não quiser. Então vamos forçá-lo. Endeavor entrou na sala, suas chamas crepitando. Meu filho está lá fora. Aquele garoto de cabelos verdes tem algo a ver com isso. Vou arrancar a verdade dele. Caminho Vard, o esconderijo Izuku sentiu antes que acontecesse. Seatli mostrou os sinais vitais se aproximando. Dezenas deles. Heróis. Muitos heróis. Tomura, ele chamou calmamente. O irmão apareceu imediatamente. O que foi? Eles estão vindo. Todos eles. Izuku se levantou, ajustando seu traje. Hora de testar nosso novo exército. Os membros da liga se reuniram no salão principal. Dabi, Toga, Twice, Spinner, MR. Compress, Magni, Mustard, Kurojiri. E os 20 gnomos da 1B, agora alinhados como soldados. Heróis estão a caminho, Izuku anunciou. Muitos. Fortes. Determinados. Ele olhou para cada um. Esta será nossa maior batalha até agora. Se venceremos, nos tornaremos lendas. Se perdermos, seremos esquecidos. Toga lambeu a faca. Vamos brincar. Twice começou a tremer. Vamos morrer. Vamos morrer. Não vamos. Vamos vencer. Não vai dar. Vai sim. Dabi apenas acendeu uma chama azul na palma da mão. Finalmente. Izuku olhou para os gnomos. Kendo. Tokage. Preparem suas unidades. Quando eles entrarem, quero que mostrem a um mundo o que significa enfrentar um exército de verdade. Kendo assentiu, seus punhos gigantes se fechando. Sim, mestre. O assalto começa. O prédio explodiu. Não literalmente, pelo menos não no sentido tradicional. A parede inteira simplesmente desapareceu, desintegrada por uma combinação de ataques de heróis. E através da nuvem de poeira, eles entraram. Almigit na frente, seu sorriso no lugar mas seus olhos mortais. Endeavor ao lado, chamas prontas. A Isava, mesmo sem individualidade, com ataduras preparadas. Vlad King, também vazio, mas com anos de experiência em combate. Mirko, a heroína Coelho, saltando na frente. Bestialist, com seus fios preparados. Edgeshot, já em posição de ataque. MT. Lade, crescendo acima do prédio. E atrás deles, dezenas de outros heróis, profissionais de todas as agências, todos os rankings. E então viram. No centro do salão, Izuku Shigaraki estava sentado calmamente em uma cadeira, como se estivesse esperando por eles. Ao seu redor, os membros da liga. E atrás deles, 20 figuras monstruosas, familiares e aterrorizantes ao mesmo tempo. Não. Vlad King gritou, reconhecendo os uniformes rasgados da UA. Você monstro.
Kendo Mu deu um passo à frente, suas mãos gigantes erguidas. Professor Vlad. O herói congelou. Kendo. Kendo, é você? Era, ela respondeu, sua voz vazia. Agora sou Nu. Soldada de Alforone. Ao lado dela, Tetsu bateu os punhos. Tetsu. Agora Tetsu Nu. Monomamu riu, seus múltiplos braços se agitando. Olá, professores. Gostaram do nosso novo visual? Tokagenmu se dividiu em várias partes, cercando os heróis. Bem-vindos ao nosso lar. Almigit avançou, mas Izuku ergueu a mão. Apagamento ativou, e Almigit sentiu Omnifural vacilar. Não, Almigit. Hoje não. Izuku se levantou. Hoje, vocês vão testemunhar o nascimento de uma nova era. E vão entender que o tempo de vocês acabou. A batalha o que se seguiu foi puro caos. Kendo Mu enfrentou Mirko, suas mãos gigantescas trocando golpes com os chutes poderosos da heroína Coelho. Cada impacto destruía partes do prédio, mas nenhum dos dois recuava. Tetsu colidiu com Endeavor, seu corpo de aço resistindo às chamas do herói. Você é o pai do Todoroki. Ele grunhiu enquanto socava. Ele odeia você, sabia? Endeavor respondeu como uma labareda que derreteu parte da armadura de Tetsu, mas o garoto de aço nem piscou. Não me importo com o que ele sente. Vou queimar você do mesmo jeito. Monomamu corria entre os heróis, tocando um após o outro, copiando suas individualidades e usando-as contra eles. Tocou Bestialist e usou os seus próprios fios para enredá-lo. Tocou Edgeshot e tentou imitar sua forma de fio, mas sua estrutura corporal diferente tornou a cópia imperfeita. Tokagenmu estava em toda parte ao mesmo tempo, suas partes espalhadas pelo campo de batalha, atacando de ângulos impossíveis, distraindo os heróis enquanto os outros gnomos avançavam. Toga, com controle de sangue, dançava entre os feridos, usando o sangue dos heróis caídos para criar armas e armadilhas. Olha que lindo! Vermelho combina com vocês. Dabi enfrentava vários heróis de uma vez, suas chamas azuis tão intensas que até Endeavor olhou 2 vezes. Queimei, ele murmurava enquanto avançava. Tvice criava duplicatas infinitas, enchendo o campo de batalha com versões de si mesmo e dos outros membros. Somos um exército. Somos umas 100 pessoas. É a mesma coisa. Spinner lutava com sua espada, menos poderoso que os outros, mas com uma determinação que impressionava. Ele não era o mais forte, mas não recuava. Magni usava seu magnetismo para prender heróis contra estruturas metálicas, imobilizando-os para os ataques seguintes. Mustard controlava o gás, criando zonas de sono que os heróis tinham que evitar, limitando seus movimentos. Mr. Compress compactava e descompactava, criando confusão e separando heróis de seus aliados. E Tomura estava em seu elemento. Suas mãos tocavam tudo o que via, desintegrando paredes, armas, e qualquer herói tolo o suficiente para chegar perto. Isso. Finalmente. Ele gritava, arranhando o pescoço freneticamente enquanto destruía. O confronto final. Izuku vs. Almigit no centro do caos, 2 oponentes se encaravam. Almigit, o símbolo da paz, seu corpo fumegando, o tempo de transformação se esgotando rapidamente. Izuku Shigaraki, o segundo Alforone, calmo como uma estátua. Você destruiu aquelas crianças, Almigit disse, sua voz grave. Transformou alunos em monstros. Eu os elevei, Izuku corrigiu. Eles eram limitados. Agora são ilimitados. Kendo sempre quis proteger os outros, agora pode proteger um exército. Tetsu sempre quis ser inquebrável, agora é. Monoma sempre quis ser mais que uma cópia, agora é original e cópia ao mesmo tempo. Eles não escolheram isso. Escolheram quando decidiram ser heróis num sistema que os usaria e descartaria. Izuku deu um passo à frente. Você é o maior hipócrita de todos, Almigit. Diz que quer salvar a todos, mas só salva quem se encaixa no seu molde. O resto fica para trás. Morre. É esquecido. Almigit avançou, todo o seu poder concentrado no único golpe. Smash.
Izuku usou o Air Vault para flutuar para trás, Impact Recoil para absorver parte do impacto, e Kinetic Booster para reposicionar. Mas All Might era rápido, mais rápido que na USJ. O golpe de raspão acertou seu ombro, e ele sentiu o osso trincar. Super Regeneration começou a trabalhar imediatamente. Você está mais fraco, Izuku observou enquanto se curava. Seus ataques são desesperados. Quanto tempo você tem? Minutos? Segundos? All Might não respondeu. Apenas atacou novamente, e novamente, e novamente. Izuku desviava, absorvia, contra-atacava. Usou o Air Cannon para jogar All Might para trás. Usou o Infrared Ray para cegá-lo momentaneamente. Usou Forcible Kirk Activation para forçar seus músculos a relaxarem, atrapalhando seus golpes. Mas All Might era All Might. Mesmo fraco, mesmo morrendo, ele lutava como se cada golpe fosse o último. Por quê? Izuku perguntou enquanto bloqueava outro ataque. Por que lutar tanto por um sistema que te consumiu? Que te deixou assim? Porque All Might ofegou, seu corpo começando a soltar vapor mais rapidamente. Porque alguém precisa proteger os que não podem se proteger. Porque é isso que significa ser herói. Ele reuniu suas últimas forças. O ar ao redor dele distorceu. Seu punho brilhou com o poder residual de Oniforal. United States of Smash. O golpe era massivo, aparentemente inescapável. Izuku podia ver nos dados de Search que All Might estava dando tudo. Depois desse golpe, ele estaria acabado. Em vez de desviar, Izuku fez algo inesperado. Ele usou o apagamento. Por um microsegundo, Oniforal silenciou. O punho de All Might, ainda em movimento, perdeu sua força avassaladora. Ainda era poderoso, ainda era perigoso, mas não era o golpe definitivo. Izuku absorveu o impacto com Shock Absorption e, no momento seguinte, tocou o rosto de All Might. Alforone ativou. Ele não podia roubar Oniforal, a individualidade resistia, protegia seu portador. Mas ele podia roubar outras coisas. Podia roubar o que restava da força de All Might. Podia roubar seus sentidos. Podia roubar. All Might caiu de joelhos, ofegante. Não por causa da individualidade, mas porque Izuku havia usado Forcible Kirk Activation para forçar seu corpo a gastar toda a energia restante de uma vez. Símbolo da paz, Izuku disse, olhando para o herói caído. Você lutou bem. Mas sua era acabou. Ele ergueu a mão para o golpe final. Izuku. A voz veio da entrada do prédio. Era Midoriya, a garota. Ela estava lá, com Todoroki Bakugo ao lado, e atrás deles, o resto da classe 1A. Pare. Ela gritou, lágrimas nos olhos. Não mate ele. Izuku olhou para ela, depois para All Might, depois para a batalha ao redor. Seus gnomos estavam segurando os heróis, mas estavam começando a cair. Kendo Nu estava encurralada por Mirko e mais 3 heróis. Tetsutsumu tinha metade do corpo derretido. Monomanu estava enredado nos próprios fios que copiou. Recuem, Izuku ordenou. Todos pararam. Os membros da liga, os gnomos, os heróis. O quê? Tomura gritou. Estamos vencendo. Não estamos, Izuku disse calmamente. Estamos empatando. E empatar não é vencer. Ele olhou para Midoriya. Hoje não. Mas um dia. Kurogiri abriu um portal. Antes de partir, Izuku olhou para All Might mais uma vez. Você viveu para ver sua era terminar. Viverá para ver a minha começar. Ele entrou no portal, seguido pelos membros da liga e pelos gnomos sobreviventes. Quando a névoa se dissipou, os heróis estavam sozinhos com seus feridos, seus mortos, e a certeza aterrorizante de que o pior ainda estava por vir. Epílogo. O novo mundo esconderijo secreto. Dias depois Izuku estava sentado em sua nova cadeira, num novo esconderijo, em algum lugar que Search garantia estar seguro. Os membros da liga estavam ao redor, muitos feridos, mas vivos. Os gnomos da 1B estavam em recuperação, suas capacidades regenerativas trabalhando. Tomura estava furioso. Por que recuamos? Eu podia ter matado aquele velho. Não, Izuku disse calmamente. All Might morrer hoje criaria um mártir.
Nós perderíamos a guerra de narrativa. Mas ele viver. Ver seu sucessor crescer. Ver seus alunos lutarem e falharem. Isso é mais doloroso. Ele olhou para uma tela que mostrava os noticiários. A mídia estava em polvorosa. Almirante derrotado. Liga dos vilões sobrevive ao ataque dos heróis. Novo Alforone é mais perigoso que o antigo. Estamos vencendo, Izuku murmurou. Não a batalha, mas a guerra. Cada dia que passa, o medo cresce. Cada dia que passa, mais pessoas questionam se os heróis realmente podem protegê-los. Toga se aconchegou ao lado dele. O que vamos fazer agora? Izuku sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. Agora? Vamos esperar. Deixar o medo crescer. Deixar a dúvida se espalhar. E quando estiverem mais fracos, mais divididos, mais assustados, ele fechou o punho. Aí sim, atacaremos. Na tela, a imagem de Midoriya apareceu, a garota, a sucessora de Almirante, sendo entrevistada sobre a batalha. Izuku a observou por um longo momento. Onifural e Alforone, ele murmurou. Duas faces da mesma moeda. E um dia vocês vão entender que precisam de mim tanto quanto eu preciso de vocês. Ele desligou a tela e se levantou. Preparem-se. O próximo movimento será nosso. E dessa vez, não haverá heróis para salvá-los. Fim da parte 5.